O que os pacientes com cancro devem comer? Dizem que pacientes com cancro não devem comer hidratos de carbono. Doutor, eu não como absolutamente nada de hidratos de carbono. Mas isso é entender apenas metade da história. Então, do que se alimentam as nossas células normais? Muitos perguntam qual é a comida favorita do cancro. Não há como medir o quanto o cancro cresceu imediatamente após comer um determinado alimento. Mas se fizermos desta forma, funciona. Olá, subscritores do canal Vida Saudável. Eu sou o Dr. João Silva, um médico da primeira geração que convive com pacientes com cancro há 16 anos. Muitos perguntam qual é a comida favorita do cancro. Em suma, a comida que nós gostamos e que nos dá vontade de comer também atrai o cancro. Dizem que pacientes com cancro não devem comer hidratos de carbono. É verdade, o alimento das células cancerígenas são os hidratos de carbono. Em termos técnicos, os hidratos de carbono são chamados de açúcares. Porquê açúcar? Porque é saboroso, porque é doce. As células cancerígenas também adoram isso. Para explicar o motivo pelo qual os hidratos de carbono são maus, quando fazemos um exame PET recebemos soro. Esse soro é glicose. Mas nessa glicose foi aplicado um isótopo radioativo. Então, quando tomamos essa injeção em 20 segundos, ela percorre todo o corpo através do coração. O estado final da quebra dos hidratos de carbono é a glicose. A energia entrou certo, todas as células tentam roubar-lhe, a célula mais forte rouba tudo. E quem é a mais forte? As células cancerígenas ou as células de inflamação crónica? Fizemos o exame PET. A glicose entrou, espalhou-se, mas ali há um cancro. Então ele rouba e come tudo. A glicose recém-injetada acumula-se toda ali e, como tem o isótopo aplicado, emite radiação. O que é captado pela câmara gama é o exame PET. É o que o cancro mais gosta. Ele rouba tudo para comer. Por isso muitas pessoas dizem: doutor, eu não como nada de hidratos de carbono. Mas isso é saber um lado e ignorar o outro. Então, do que vivem as nossas células normais? As nossas células normais também vivem de hidratos de carbono. As células cancerígenas gostam de hidratos de carbono e as células do meu cérebro também gostam. Então o que devemos fazer? Devemos comer muitos bons hidratos de carbono. Os bons hidratos de carbono vão em grande quantidade para as nossas células normais e os maus vão apenas para as células cancerígenas. Isso é o que chamamos de índice glicémico. Quando comemos hidratos de carbono, o produto final do seu metabolismo é a glicose. Se comermos 100 mV de glicose 100 mV, são absorvidos pelo sangue. Se comermos 100 mV de batata, quantos gramas de hidratos de carbono vão para o sangue? Essa proporção é o índice glicémico. O que são os maus hidratos de carbono? São muito saborosos. Em contrapartida, quando os comemos, o açúcar no sangue sobe instantaneamente. É absorvido pelo sangue num instante. É como no exame PET, quando a glicose é injetada, ela sobe para o sangue a 100% num piscar de olhos. É por isso que vai tudo para as células cancerígenas. Essa glicose tem um índice glicémico de 100. Quanto maior o índice glicémico dos alimentos que comemos, mais instantaneamente os hidratos de carbono entram no sangue como glicose, sendo totalmente roubados pelas células cancerígenas. Depois de as células cancerígenas comerem até arrebentar as células normais, vivem dos restos que sobram. Assim o cancro continua a crescer e o paciente a definhar. Se for assim, para que serve a quimioterapia? Fazer quimioterapia uma vez a cada 3 semanas não significa que o efeito dura semanas. Ela desaparece em 12 ou 24 horas. Por exemplo, fizemos uma sessão de quimioterapia e matamos 1 milhão de células cancerígenas. Mas se durante 20 dias comermos muitos hidratos de carbono maus, crescem 10 milhões de células. É exatamente a mesma coisa. Se um doente diabético controlar bem a dieta e tomar a insulina, o médico prescreve para que a glicose em jejum fique em 107 ou 108. Mas ao medir de manhã deu 180. A avó que comeu ontem comia um doce à noite. Se comer um doce à noite, de manhã dá 180. Os pacientes com cancro comem exatamente os mesmos alimentos que os diabéticos não devem comer. A dieta que um doente diabético deve seguir é a mesma que o paciente com cancro deve seguir, porque tudo é determinado pelo açúcar. Não conseguimos medir o quanto o cancro cresceu depois de comer um alimento, mas podemos fazer isto, usar o aparelho de medir a glicose que os diabéticos usam antes de comer. Ao medir logo após comer, saberá a quantidade exata de glicose que ingeriu. Uma forma de provar isso é a síndrome de Laron, que muitos já devem ter ouvido falar. É um tipo de nanismo.
A maioria vive na região da Cordilheira dos Andes e diz-se que há apenas cerca de 300 mil pessoas em todo o mundo. Como vivem em zonas de alta montanha e precisam de muitas calorias, comem enormes quantidades de gordura animal pesada para combater o frio. São todos baixos e obesos, mas estas pessoas não têm diabetes nem cancro. Um médico britânico achou isso fascinante e viveu com eles durante 20 anos. É uma pessoa incrível. Ele pesquisou isso enquanto convivia com eles. Descobriu-se que estas pessoas têm deficiência de hormona do crescimento devido a uma anomalia cromossómica. Essa hormona do crescimento é o IGF-1. Há duas razões principais pelas quais os pacientes com cancro não devem comer maus hidratos de carbono. A primeira é que ao comer maus hidratos de carbono, o açúcar no sangue sobe instantaneamente e as células cancerígenas mais fortes roubam tudo, fazendo o cancro crescer. A segunda é que ao comer maus hidratos de carbono, o cérebro detecta a subida repentina do açúcar. Manda uma ordem ao pâncreas: ei, despacha-te, produz insulina rápido. O que é a insulina? É o nosso veículo de carga. É o caminhão que transporta a glicose do sangue para as células. O cérebro manda ao pâncreas produzir insulina rapidamente e este começa a produzi-la. Mas quando o pâncreas produz insulina e a injeta no sangue, liberta também o IGF-1, Insulin-like Growth Factor, uma hormona do crescimento muito semelhante à insulina. O que ela faz? Faz as células crescerem. Quais células? As células cancerígenas que estão no sangue. Se comer muitos hidratos de carbono maus, com alto índice glicémico, além de dar alimento ao cancro, liberta a hormona do crescimento que faz o cancro crescer drasticamente. Imaginem como as células cancerígenas ficam felizes. Acham que podem passar pela dificuldade da quimioterapia e deitar tudo a perder comendo alimentos maus. Como devem comer então? Os hidratos de carbono são a nossa fonte de energia. Precisamos dar muita energia às células normais. Têm de comer muito. O quê? Muitos bons hidratos de carbono. Precisamos de energia para manter a temperatura corporal, para caminhar, para o coração bater, para ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Não é só o cancro que precisa de hidratos de carbono, eu também preciso deles para viver. O que são bons hidratos de carbono são aqueles que, quando ingeridos, fazem o açúcar no sangue subir lentamente e descer lentamente. Estes bons hidratos de carbono entram de forma equilibrada em todas as células. Os maus hidratos de carbono causam um pico de açúcar no sangue. O que sobe instantaneamente vai todo para as células cancerígenas e as células normais só ficam com os restos. Os bons hidratos de carbono são os vegetais, porque os vegetais, 80% dos vegetais são fibras alimentares. Como não somos animais ruminantes, não conseguimos decompor a fibra em glicose. Por isso ela fica no estômago, incha e sai nas fezes. É excelente para pacientes obesos e especialmente para quem tem obstipação. Como dá sensação de saciedade, não se consegue comer em excesso. Mantém a saciedade e reduz as calorias, sendo perfeito para perder peso. A ordem que se come também é importante. Costumamos comer arroz, depois vegetais, depois os outros acompanhamentos, não é? Mas na comida ocidental é diferente. Come-se a salada primeiro e depois o resto. Essa ordem ocidental é correta. Vejam o caso do shabu-shabu. A carne é só mergulhar e tirar, tem de estar tenra. Mas os vegetais têm de ferver bastante tempo. Porquê? Quando comemos vegetais nós mastigamos e até é difícil de mastigar. Demora muito tempo a mastigar, a dissolver no estômago e a chegar ao intestino. Se depois comermos arroz integral ou frutos secos, o tempo de chegada ao sangue vai coincidir. Assim, o índice glicémico global, que era de 10/1, não passa para 5, mas desce para 3 ou 2. Por isso, a ordem em que comemos é fundamental. Em resumo, não comamos coisas más. O que é que o cancro gosta? O que o faz crescer e o que produz hormonas de crescimento? Os hidratos de carbono maus de absorção rápida. O que são arroz branco, farinha de trigo, etc. Não comamos isso. Depois não comamos substâncias cancerígenas que provocam cancro, carnes processadas, carnes vermelhas, aditivos, químicos artificiais. Não comamos isso. Então o que comer? Vamos comer muitos bons hidratos de carbono que são os vegetais. Os vegetais são bons para baixar o índice glicémico e fornecem energia, mas também contêm coenzimas que facilitam o metabolismo das células, como vitaminas e minerais. Onde estão eles?
estão na carne de vaca, estão na carne de frango, não estão nos vegetais. Por isso comam muitos vegetais. Alguns pacientes vêm e dizem: estou constipado, dê-me vitamina C. Tenho hipertensão, posso levar uma injeção de vitamina C. Estou muito cansado, dê-me vitamina C. Sou paciente oncológico, não quero quimioterapia, cure-me com vitamina C. Se eu tomar vitamina C, o cancro cura-se. Eu fico realmente frustrado. Fui presidente de 3 mandatos da Sociedade de Pesquisa de Cancro e Vitamina C, mas agora tenho de dizer a verdade objetivamente. Música nos Estados Unidos, por volta de 2010, havia a Clínica Riordan, um hospital que tratava pacientes oncológicos com vitamina C. Um médico coreano que estudou lá quis trazer esse tratamento para o nosso país e, junto com 7 médicos, fundou a primeira sociedade de pesquisa de vitamina C para cancro. Esse foi o início do tratamento com vitamina C para pacientes oncológicos no nosso país. Eu e os diretores da sociedade esforçámos-nos muito para divulgar os benefícios da vitamina C. Durante algum tempo houve uma grande controvérsia, os professores universitários ficaram em alvoroço, lutei muito em programas de televisão, onde diziam que as pessoas podiam morrer se tomassem vitamina C, mas hoje em dia muitos médicos tradicionais nas universidades reconhecem os benefícios da vitamina C. Atualmente não há hospital que não administre vitamina C injetável, mas agora surgiram efeitos secundários. Há muitas pessoas que acham que a vitamina C é uma panaceia e que só vão usar vitamina C recusando a quimioterapia ou radioterapia. Há quem incentive isso, mas a ideia de que se pode curar o cancro apenas com vitamina C é um completo absurdo. Agora é preciso dizer a verdade objetivamente. Música antigamente dizia-se que se não se comesse pelo menos 30 a 50 miligramas de vitamina C por dia, apanhava-se escorbuto. É por isso que a vitamina C ficou conhecida. Na era dos descobrimentos, quando os vegetais acabavam nos navios, os marinheiros não comiam vegetais e adoeciam com escorbuto, sangrando abundantemente. Descobriram que era falta de fornecimento da vitamina C presente nos vegetais, mas será que hoje em dia alguém no nosso país apanha escorbuto? Usar vitamina C para prevenir o escorbuto já não é o nosso foco. Então, como deve ser usada a vitamina C? Ela desempenha muitos papéis. Aumenta a imunidade, sendo um dos fundamentos para isso, e atua no metabolismo de todas as células. No metabolismo há coenzimas, os lubrificantes. A vitamina C é como um ingrediente universal, entra em tudo. Por isso a vitamina C é necessária para melhorar a função de todas as células. É necessária para a imunidade, para a desintoxicação, para a saúde intestinal e para a cicatrização de feridas. A vitamina C é eficaz contra constipações, na recuperação da fadiga, na beleza da pele e até na obesidade. Claro que também ajuda pacientes oncológicos. No entanto, achar que basta comer aos montes ou ir ao hospital levar injeções de vitamina C às dezenas, sem critério, é um ato muito perigoso. Falemos do ponto de vista do paciente oncológico, porque uso a vitamina C. É para atacar as células cancerígenas, é para aumentar a imunidade, é para desintoxicação após a quimioterapia, deve ser usada rigorosamente de acordo com o objetivo. A vitamina C tem papéis contraditórios dependendo da dose. É uma verdadeira faca de 2 gumes. Em doses baixas tem capacidade antioxidante e aumenta a imunidade. Em doses extremamente altas faz o oposto, gera radicais livres que matam as células. Apanhei uma constipação, preciso de aumentar a imunidade, ou estou muito cansado, devo ter muitos radicais livres. Nesses casos, basta tomar a vitamina C em doses baixas. Se for paciente oncológico e o objetivo for aumentar a imunidade ou função antioxidante, usa-se a dose baixa. Mas se a intenção for que a vitamina atua como quimioterapia para matar células, então tem de ser uma dose alta. O que os pacientes mais perguntam durante o tratamento é sobre a dosagem da vitamina C oral. Quando começámos a pesquisa, perguntavam quanto deveriam tomar. Dizíamos para tomarem até à tolerância intestinal. O que significa isso? A vitamina C tem 2 ou 3 efeitos secundários. O primeiro é que, em excesso por via oral, causa diarreia. Algumas pessoas têm diarreia com apenas 1000 miligramas, outras com 5000 miligramas. Então ensinávamos a tomar até à dose máxima suportada, mesmo antes da diarreia. E de que forma? Dividida em pelo menos 4 ou 6 vezes ao dia. Dizíamos para comer o máximo possível.
Mas a ciência é assim: o que era verdade há 10 anos pode não o ser hoje. Caso contrário, não seria ciência. Na altura achávamos isso, mas com mais estudos vimos que estávamos ligeiramente errados. A ciência avança com a publicação constante de novos estudos. Após o ano 2000 saíram muitos estudos sobre a quantidade ideal de vitamina C oral. Muitos concordam que tomar mais de 2.400 mg 2,4-G por dia é uma estupidez, por mais que o corpo ingira apenas 400 mg são absorvidos no sangue. O restante é totalmente excretado. Além disso, tomar 2.400 mg de 4 em 4 horas não faz com que se acumule no sangue ao ponto de ter o efeito de uma injeção. Isso é falso. A vitamina C oral deve ser tomada em doses de 1.000 mg de manhã e à noite. Tomar cerca de 2.000 mg por dia ajuda todas as pessoas saudáveis, doentes, obesos e hipertensos, quem quer rejuvenescer e pacientes oncológicos. É uma base geral, mas achar que comer muito aumenta drasticamente a concentração no sangue e multiplica o efeito é um pensamento completamente errado. Por mais que tomemos, o nosso corpo não absorve mais de 2.000 mg de vitamina C. O resto é deitado imediatamente ao lixo. Sobre a dosagem, há uma história interessante. Nos Estados Unidos dizia-se que a vitamina C tratava o cancro. Então, o famoso MD Anderson Cancer Center em Houston decidiu fazer ensaios clínicos. Achavam que tomar 0 mg de vitamina C podia matar uma pessoa, por isso fizeram um ensaio clínico. O ensaio de fase 1 avalia a toxicidade. Será que 1.000 mg mata? Pensando agora é ridículo, pois vendem-se comprimidos de 1.000 mg na farmácia. O resultado publicado foi que não tinha efeito. Como diz o ditado, entra lixo, sai lixo. Se entram dados incorretos, o resultado sai incorreto. Para avaliar o efeito contra o cancro, usaram vitamina C oral de 1.000 mg em vez de injeção. Obviamente não ia ter efeito nenhum. A premissa estava errada desde o início. O mesmo se aplica à comida e aos medicamentos. Quando tomamos 1.000 mg oralmente, apenas 20 a 25% vão para o sangue. Mesmo com 1.000 mg, a concentração sanguínea fica apenas entre 200 a 250 mg. Essa concentração serve apenas para a função antioxidante, para matar radicais livres ou para aumentar a imunidade. Para os pacientes oncológicos que usam a vitamina C como terapia anticancerígena, ela tem obrigatoriamente de ser administrada por injeção intravenosa. Usar altas doses de vitamina C após a cirurgia e a quimioterapia para prevenir recaídas tem todo o fundamento médico. A quimioterapia é a medicina ortodoxa. A vitamina C é a medicina complementar e alternativa. O NIH, Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, classifica isto formalmente como medicina complementar e alternativa. Mas recusar cirurgia e quimioterapia para fazer apenas tratamentos com vitamina C não faz qualquer sentido. O mecanismo pelo qual a quimioterapia e a vitamina C atacam as células é o mesmo, criam radicais livres para incomodar e matar as células. A diferença está na intensidade. A quimioterapia cria radicais livres em quantidades astronómicas com uma concentração suficiente para destruir a célula cancerígena imediatamente. A vitamina C não tem essa concentração tão forte, não consegue destruir a célula de imediato, mas entra na célula cancerígena e impede que ela produza energia durante o metabolismo e deixa-a doente e enfraquecida. Ao olhar para o tratamento do cancro, a quimioterapia e a vitamina C têm um mecanismo semelhante, mas a intensidade do efeito apresenta uma diferença gigantesca. Então, por que razão se deve usar vitamina C se a quimioterapia é mais forte? A quimioterapia cria uma quantidade imensa de radicais livres e destrói as células rapidamente. Mas a desvantagem é que ataca também as células normais em conjunto, por isso não se pode fazer todos os dias e nem para sempre. Em contrapartida, a vitamina C cria peróxido de hidrogênio e radicais livres para atacar o cancro com menos intensidade. Se a químio é um canhão, a vitamina C é uma pistola d'água. O problema é o que acontece às células normais quando os radicais livres gerados pela vitamina C entram numa célula normal, a célula transforma-os em água através de hidrólise, por isso não tem absolutamente nenhum efeito negativo nas células normais. De certa forma, é uma terapia direcionada que ataca apenas o cancro. Essa é a sua grande vantagem.
pode ser aplicada todos os dias para sempre. A desvantagem é que a sua força nunca conseguirá igualar a da quimioterapia. O que devemos fazer então como pacientes? Devemos tirar proveito de ambas, fazer quimioterapia e tomar vitamina C, combinando-as de forma adequada. Dizer só confio no tratamento do hospital universitário não é uma decisão inteligente. E dizer a quimioterapia é terrível e destrói a imunidade, vou só tratar com vitamina C, também é uma atitude tola. Há muitos doentes que chegam ao hospital quando a sua condição já se tornou irreversível. Se a quimioterapia tem um efeito claro, deve ser feita. Quando já não há mais opções de quimioterapia ou quando surge resistência, aí sim é a altura de experimentar isto a fundo. Muitos jovens professores nas universidades também já tentam adotar o tratamento com vitamina C, mas o sistema institucional não o permite na sua totalidade. É essencial definir bem o objetivo. Para que é que eu tomo ou aplico a vitamina C? Se o objetivo é curar o cancro apenas tomando um comprimido diário ou substituir a quimioterapia por injeções de vitamina C, esse objetivo está completamente errado. Ao fazer quimioterapia, a vitamina C deve ser usada com o propósito de desintoxicação. Quando o hospital informa que não há mais quimioterapia viável ou medicamentos adequados devido à resistência, a vitamina C é utilizada para inibir o cancro e nesse cenário as doses e os métodos têm de ser completamente diferentes. Há muito mais a falar sobre a vitamina C porque acham que eu liderei a sociedade científica. Por isso no futuro continuaremos a falar bastante sobre a essência da vitamina C. Música, a partir de hoje, passar uma semana inteira a comer barriga de porco, costelinhas e carne gorda é uma parvoíce. É uma atitude completamente ignorante. Especialmente a proteína animal, quando consumida em quantidades superiores à necessária, atua como veneno. Que problema ocorre se comermos muita proteína? Vejam, a proteína não é uma fonte de energia. É o tijolo que constrói o nosso corpo. Quando precisamos de tijolos, quando o corpo está em fase de crescimento, crianças a crescer precisam de muita proteína para construir o corpo. Mas quem já concluiu o seu crescimento não precisa de mais tijolos. Contudo, perdemos alguma proteína, naturalmente todos os dias, o cabelo cai a pele, descama, há perda através da urina e das fezes. Isso precisa de ser reposto. Por isso a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tem uma ingestão diária recomendada para a população mundial 0,5 grama de proteína por cada quilo de peso corporal. Em geral, cerca de 30 AG por dia para as mulheres e 40 a 50 AG para os homens são mais do que suficientes para manter o corpo estruturado. A fonte de energia do nosso corpo são os hidratos de carbono. Não faz sequer 100 anos que a humanidade começou a ter acesso a 3 refeições por dia. Antes da Segunda Guerra Mundial não havia muito o que comer e no passado comia-se talvez 1 ou 2 vezes por dia. O nosso corpo, pensando que não sabe quando voltará a ter comida, poupa o máximo possível. Comemos hidratos de carbono, por exemplo, preparando-nos para uma caminhada, comemos massa, pão, arroz e guardamos imensa energia. Mas no dia seguinte chove e passamos o dia a dormir. O que acontece? Sobra energia. O corpo guarda tudo isso. Guarda no fígado como fígado gordo e no sangue como triglicéridos, o que causa hiperlipidemia. E só se usa quando passamos fome. A hiperlipidemia pode ser devido ao colesterol alto, triglicéridos altos ou ambos. A causada por triglicéridos pode ser tratada a 100% apenas com dieta. Basta não comer que o corpo gasta o que tem armazenado. Mas como 90% do colesterol é produzido pelo próprio fígado, a dieta afeta apenas 10%. Por isso, há pessoas muito magras com colesterol elevado, é algo familiar e genético. O problema moderno é que continuamos a comer constantemente porque a comida é saborosa. Andamos de carro, não fazemos exercício, por isso continuamos a acumular. É como ganhar 000 euros de salário e poupar 500 ou 800 euros todos os meses, isso seria ótimo, mas com os hidratos de carbono, se comer o valor de 100, deve gastar 100 no mesmo dia. Se come 100 no dia seguinte, 200 no outro, 300, mas o gasto é apenas 20 ou 30, o corpo acumula ininterruptamente.
Isso transforma-se em fígado gordo, obesidade, hiperlipidemia, vasos sanguíneos entupidos, doenças cardíacas e cancro. Hoje vou correr uma maratona, hoje vou escalar uma montanha. Nesse caso, tem de comer muitos hidratos de carbono, tem de atestar bem o depósito. Hoje está a chover e vou dormir o dia todo, então só precisa de energia para manter a temperatura corporal, abrir os olhos e ir à casa de banho. Coma poucos hidratos de carbono. O grande problema é que fomos desenhados para usar hidratos de carbono como fonte de energia. Se usarmos proteínas como energia, é um desastre. É como um carro a gasolina, se não tem gasolina e atestamos com gasóleo, o carro até anda um pouco, mas o motor fica totalmente estragado. É exatamente a mesma coisa. Se não comer hidratos de carbono nenhuns e o corpo esgotar as reservas fígado, gordo, triglicéridos, e mesmo assim não entrar comida, ele vai buscar a proteína armazenada nos músculos. Se começar a usar essa proteína muscular para o metabolismo energético, a célula acaba por ser destruída. Temos de ser salvos antes que isso aconteça. Se comermos muito frango frito, carne assada e afins, o estômago e o intestino têm de dissolver e quebrar tudo em aminoácidos. A absorção no sangue, que é como uma autoestrada, tem de ser feita molécula a molécula. Se amanhã tem uma cirurgia grande e hoje come 1 quilo de carne de vaca, essa proteína tem de ser dividida molécula a molécula, mas o corpo não tem capacidade nem tempo para isso. Assim os aminoácidos ficam agrupados em feixes de 10 ou 20, chamados polipeptídeos, que não são absorvidos. A proteína que comemos em excesso não é guardada para depois, por isso comer carne a semana inteira, porque se vai operar na semana seguinte, é uma tremenda tolice. Esses aglomerados de aminoácidos que não conseguem ser absorvidos apodrecem no intestino, provocando diarreia. Já repararam no cheiro de quem solta gases depois de comer muita carne? O cheiro é terrível. Já ouviram falar da síndrome do intestino permeável? A mucosa intestinal deve ser extremamente densa, mas se houver buracos, essas massas de aminoácidos e toxinas entram diretamente na corrente sanguínea, é por isso que circulam como toxinas no sangue. Especialmente a proteína animal em quantidades além do que o corpo necessita, atua como veneno. E mesmo que não atue como veneno, não é absorvida como nutriente e sai rapidamente em forma de diarreia. Comer proteína em excesso é um comportamento de pessoas pouco sensatas. Então, que proteína devemos comer? Há duas vias. A proteína animal é barata, saborosa e de fácil absorção. Além disso, a proteína animal nunca vem sozinha, está sempre ligada à gordura animal. O que dá verdadeiro sabor à nossa comida é a gordura e a proteína. Por estarem misturadas com a gordura animal, as proteínas são incrivelmente deliciosas. E com a culinária à mistura, o sabor é inigualável. Em contraste, a proteína vegetal não tem tanto sabor. Com a comida de origem animal, uma pequena porção fornece as calorias e os nutrientes que o corpo queima e necessita. Mas para obter o mesmo das plantas é preciso comer uma montanha delas. Dá muito trabalho e não sabe tão bem. A glicose tem de ser a nossa verdadeira fonte de energia. O ser humano é de facto omnívoro. No entanto, fomos criados para ser omnívoros com uma forte base vegetariana. Antigamente não tínhamos sequer a possibilidade de comer comida de origem animal à vontade. Na minha infância comia-se carne num dia de festa e era numa sopa, não se comia diretamente um bife no prato. Não sei como era na época dos nossos antepassados, mas comiam carne talvez 1 ou 2 vezes por ano e não comiam carne como nós comemos hoje, punham os pedaços num caldo ralo e bebiam a sopa. Ou seja, embora possamos comer alimentos de origem animal, o nosso sistema foi feito para tolerar uma base vegetal. O motor do nosso corpo foi construído para usar hidratos de carbono como combustível, não fomos feitos para queimar proteína como energia. Se olharmos para os alimentos de origem animal, hoje em dia sabemos que gostam de frango, não é? Diz-se que um frango inteiro é criado no espaço equivalente a uma folha A4. Imaginem o nível de stress do animal. Para combater esse stress são libertadas substâncias nocivas no seu corpo. Além disso, são injetados antibióticos e hormonas de crescimento. Já era mau, mas com estes métodos de criação intensiva as coisas tornam-se ainda piores. Temos de comer alimentos de origem animal, mas há muitas preocupações. Por isso a nossa base tem de ser vegetariana. As dietas curativas podem ser, de certa forma, vistas como um extremismo alimentar. E o extremismo pode tornar-se muito perigoso. Para que uma dieta terapêutica funcione, são necessárias 2 condições.
Música. Os pacientes que fazem dietas por conta própria costumam dizer-me duas coisas. Dr. João Silva não come absolutamente nenhum hidrato de carbono do que o cancro gosta. A série E e o que come só come vegetais. Vamos pensar nisto. Os vegetais são hidratos de carbono, proteína ou gordura. São hidratos de carbono. Logo o que dizem não tem lógica. Ou então dizem, sei que comer salgado faz mal, doutor, por isso faço uma dieta totalmente sem sal. Não toco em sal? Se uma pessoa não comer sal nenhum, ela morre. Estão a seguir ideias erradas. A dieta focada na cura acaba por ser uma alimentação extremamente seletiva. Quando analisamos o sangue de quem inventa a sua própria dieta, há um padrão. Os valores saem todos a vermelho, tudo exagerado. O que devia estar entre 10 e 20 surge a 100 e o que devia ser 50 ou 100 dispara para 200. E os que seguem dietas supostamente limpas de forma cega apresentam valores completamente em baixo. A doença pode até estar a ser tratada, mas o corpo em geral está a destruir-se. Uma dieta para fins de tratamento e não apenas uma dieta saudável normal tem obrigatoriamente de ser acompanhada pelos conselhos de um especialista e monitorizada periodicamente através de exames. Para que a dieta cumpra o seu papel, há duas condições fundamentais. A quantidade ingerida tem de ser adequada e tem de haver tempo suficiente. Comer um alimento saudável uma vez não faz milagres. Se tem ascite e uma barriga gigante, o doente pede para fazer uma dieta restritiva. Pergunto quanto come por dia e a resposta é que só conseguem tolerar o equivalente a uma chávena de café o dia inteiro. Como é que se pode fazer uma dieta de cura se não se consegue comer? Se eu disser, você não está em condições de fazer dieta, vá depressa para as urgências, tratar a ascite para poder comer. Eles zangam-se e vão-se embora dizendo que vim aqui para fazer uma dieta e afinal é como qualquer outro médico. O grande problema de quem faz dietas restritivas por conta própria é que pensam, tenho de comer vegetais. Então comem apenas vegetais, mas na mesma quantidade quando comiam carne e tudo o resto. Se quisermos comer vegetais em salada, temos de comer uma travessa gigantesca por dia. Mas como só comem um bocadinho, reduzem drasticamente as calorias e comem muito pouco, o que faz com que as toxinas saiam do corpo. A fadiga desaparece, a pele melhora e sentem-se muito bem no início, mas se prolongarem isso, acabam por sofrer de déficit de todos os nutrientes essenciais. Nos exames de sangue, os valores ficam todos abaixo do normal. Os médicos tradicionais não estão habituados a ver exames assim. Só veem os doentes com valores altíssimos, logo não compreendem e dizem que os exames estão ótimos e mandam o paciente embora. Mas quando analisamos ao detalhe, vemos que a pessoa tem problemas sérios. Se quiser evitar coisas más e comer só coisas boas, o foco tem de ser os vegetais, mas para isso tem de aumentar brutalmente a quantidade ingerida. Um hambúrguer pequeno dá energia para o dia, mas para obter a mesma energia só com vegetais, a quantidade tem de ser muito maior. Ao comer apenas uma porção pequena de vegetais, pode sentir melhorias durante alguns meses, mas passado 1 ou 2 anos a desnutrição acaba por arruinar a saúde. Por isso as dietas com objetivos terapêuticos específicos devem ser orientadas por especialistas. Caso contrário, a restrição extrema torna-se letal. Há 2 grandes grupos de nutrientes, aqueles que precisamos para viver e ter energia, como os 3 macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas e gorduras, e os micronutrientes. Os micronutrientes não dão energia, mas sem eles o metabolismo celular não funciona. Se o carro for gasolina, mas não tiver óleo do motor, ele não anda. Esses são os micronutrientes, vitaminas, minerais, hormonas fitoquímicos, etc. A população em geral foca-se apenas nos hidratos de carbono, proteínas e gorduras. Na Faculdade de Medicina não tive uma única hora de nutrição, aprendemos apenas a dizer coma de tudo e de forma equilibrada. Médicos de outros países estudam dietas terapêuticas. Se entra um doente com diabetes, a primeira coisa a fazer é ajustar a alimentação. E o médico devia fazer isso. Mas o que dizemos cá tem diabetes. Perca peso, beba menos álcool, coma menos carne e coma mais vegetais. Volte daqui a 6 meses. A base de qualquer dieta para tratar doenças, seja cancro, diabetes ou outras, é comer pouco. Reparem nos cães, eles vivem para comer, mas quando estão doentes, instintivamente param de comer. Se forçarmos a alimentação, eles morrem, instintivamente reduzem a ingestão para maximizar o poder da autocura do corpo. Em suma, é comer pouco, mas não se pode comer pouco
durante meses ou anos, nem quem faz quimioterapia pode passar fome. Por isso, a monitorização é obrigatória. Primeiro, o mais importante é não ingerir alimentos nocivos para não deitar mais lenha para a fogueira. Evite os maus hidratos de carbono, pois ao consumi-los o açúcar sobe e o IGF-1 que acompanha a insulina faz o cancro disparar. O que são esses hidratos? Os 3 brancos, arroz branco, farinha branca, sal refinado. Depois não consuma substâncias cancerígenas que criam inflamação, gorduras animais transformadas, bacon, fiambre e salsichas, que são agentes cancerígenos do grupo 1, e a carne vermelha, vaca e porco são do grupo 2. A base da pirâmide alimentar manda comer no mínimo 5 porções de vegetais frescos por dia e lá no topo diz para comer carne pouquíssimas vezes por mês. Qual é a melhor comida? É a comida caseira. Curiosamente, a família dos doentes costuma partilhar problemas de saúde, hipertensão, diabetes, obesidade. Partilham não apenas os genes, mas também o mesmo estilo de vida e de alimentação. Se a família inteira acompanhar o doente com cancro e todos comerem uma dieta cuidada, pode saber mal ao início, mas a hipertensão e a diabetes dos outros familiares melhoram num instante. Para o doente com cancro, o processo é apenas mais longo. Dependendo da gravidade, passados 5 anos sem recaídas, dizemos agora pode comer de forma 30% mais liberal,